O sistema falhou. Não uma vez, não duas. 15 vezes. 15 casos onde câmeras registraram o crime, juízes leram a sentença. E ainda assim, o culpado saiu pela porta da frente, livre, sorrindo. Alguns até tentaram voltar à fama. Você vai ver um goleiro que mandou matar a mãe do próprio filho e hoje aparece nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Um ator condenado por imagens de crianças que cumpriu menos tempo preso do que uma gestação. Um jovem que assassinou a própria mãe e pode estar livre antes dos 40 anos. Uma cantora acusada de escravizar mulheres que lançou o álbum e bateu disco de ouro dias depois de sair da prisão. Isso não é ficção. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi construído, para proteger quem tem nome, advogado e influência. Neste vídeo, o tribunal é você. Cada caso vai te mostrar o crime, a pena aplicada e o que a justiça deveria ter feito. E no final, uma pergunta vai ficar gravada na sua mente. Se a lei não pune, quem protege as vítimas? Prepare-se. O que você vai assistir nos próximos minutos vai te deixar com raiva. E essa raiva tem nome. Chama-se Impunidade em Vindo, ao canal Vidas por Trás da Fama. Aqui nós não contamos histórias bonitas. Aqui nós abrimos arquivos, lemos sentenças e mostramos o que acontece quando a fama compra o que a justiça deveria ser incapaz de vender. Antes de começar, deixa o seu like. Inscreve-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ativa o sino das notificações e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E mais importante, no final deste vídeo, diz nos comentários qual desses casos mais te revoltou e que pena você aplicaria se fosse o juiz 15 nomes. 15 crimes. 15 sentenças que falharam às vítimas. Vamos começar. Na 15ª posição desta lista está um homem que o Brasil transformou em ídolo e que transformou um crime em negociação. Bruno Fernandes das Dores de Souza, goleiro titular do Flamengo, foi identificado em 2010 como mandante do sequestro, tortura e assassinato de Elisa Samúdio, mãe do seu filho. O crime não foi impulso, foi planejado, executado com cúmplices e seguido de uma tentativa fria de apagar qualquer rastro. O corpo de Elisa jamais foi encontrado na íntegra. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, ela foi levada a um sítio em Esmeraldas, assassinada e seus restos alimentados a cães. Tinha 25 anos e um filho de colo quando foi sequestrada. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. A sentença parecia definitiva, mas o sistema judiciário brasileiro tem uma habilidade singular: transformar condenações em negociações. Em 2017, após cumprir apenas 7 anos, ele obteve liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A soltura gerou comoção nacional. Familiares de Elisa choraram em frente às câmeras. E o filho que ela deixou crescia sem mãe, enquanto o pai assinava contrato com o clube Boa Esporte de Varginha. O que se seguiu foi ainda mais perturbador. Bruno não apenas foi solto, ele tentou reconstruir uma carreira pública. Deu entrevistas afirmando que Deus o perdoou e que merecia uma segunda chance. Em 2020, sua liberdade foi revogada e ele retornou à prisão. Mas a mensagem já havia sido enviada. No Brasil, até condenados por crimes bárbaros, encontram brechas legais suficientes para respirar o ar da liberdade antes do tempo. Em 2023, Bruno obteve novamente liberdade condicional. Voltou às redes sociais. Reapareceu em eventos. E o país voltou a se dividir entre os que defendem reintegração social e os que lembram que Elisa nunca vai poder se reintegrar a nada. A pena de 22 anos já era considerada branda por juristas. Cumprida em parcelas com saídas e revogações, tornou-se uma farsa. O caso Bruno não é apenas sobre um criminoso solto cedo demais. É sobre o que o sistema comunica às vítimas quando decide que o agressor já sofreu o suficiente. É sobre uma criança criada sem mãe enquanto o pai negociava contratos. Se 22 anos não foram cumpridos integralmente, qual pena realmente seria cumprida no Brasil? O próximo nome desta lista vai mostrar que a resposta pode ser ainda mais revoltante, porque desta vez, o crime envolvia crianças, e a sentença foi de apenas 1 ano. Quem ocupa o 14º degrau desta lista é um homem que passou décadas construindo uma imagem de homem simples, autêntico e respeitável. José Dumont, ator consagrado da Rede Globo.
Com carreira de mais de 40 anos e participações em produções premiadas como O Alto da Compadecida e Bacurau, foi preso em flagrante em setembro de 2022 em sua residência no Rio de Janeiro. A polícia encontrou em seus dispositivos pessoais um acervo de imagens e vídeos de abuso sexual infantil. Não era um arquivo pequeno. Não era algo que pudesse ser explicado como acidente ou engano. Era um acervo organizado, armazenado e acessado deliberadamente por um homem de 72 anos que sorria para câmeras enquanto acumulava o sofrimento de crianças em formato digital. A Rede Globo rompeu o contrato em menos de 24 horas. Produções foram suspensas, cenas foram cortadas, décadas de trabalho apagadas com a velocidade que só a vergonha institucional produz. Dumont tentou se defender classificando tudo como mal-entendido, mas as provas eram técnicas, rastreáveis e irrefutáveis. Durante as investigações, surgiram ainda relatos de aproximação indevida com adolescentes em contextos profissionais. Denúncias que ampliaram o escândalo, para além do material encontrado nos aparelhos. O que veio a seguir foi o momento em que o sistema judiciário brasileiro transformou indignação em estatística. José Dumont foi condenado a 1 ano e 7 meses de prisão em regime aberto. Regime aberto, por armazenamento e distribuição de material de abuso sexual infantil. Na prática, isso significou que o ator nunca pisou em uma cela, nunca dormiu atrás de grades. Cumpriu pena em casa, no mesmo endereço onde os arquivos foram encontrados. Como comentou uma seguidora do canal, 1 ano e 7 meses de prisão. Isso é humilhante para o povo brasileiro. Cadê as leis? Cadê o cumprimento dessas leis? A legislação brasileira prevê penas de 1 a 4 anos para a posse de material de abuso infantil e de 2 a 6 anos para a distribuição. Dumont recebeu o mínimo possível, com benefícios que eliminaram qualquer contato com o sistema prisional. Juristas e ativistas de proteção à infância apontaram a sentença como um exemplo claro de como réus com recursos financeiros e acesso à boa defesa conseguem transformar crimes gravíssimos em penas de papel. As crianças cujas imagens foram encontradas em seus arquivos não tiveram o mesmo tipo de proteção que o sistema ofereceu ao acusado. Hoje, José Dumont vive recluso, longe da mídia, tecnicamente livre. O nome que por décadas apareceu nos créditos de produções premiadas agora aparece em arquivos policiais. E a pergunta que o público repete desde 2022 continua sem resposta satisfatória. Se o crime envolve crianças e a pena é de apenas 1 ano em regime aberto, o que o sistema judiciário brasileiro está realmente protegendo? O próximo caso desta lista atravessa o oceano e mostra que a cumplicidade com o crime também veste fantasia de heroína. O terceiro nome a entrar no banco dos réus desta lista sorria para milhões de fãs como símbolo de lealdade, inteligência e bondade. Allison Mack, atriz norte-americana conhecida mundialmente por interpretar Chloe Sullivan na série Smallville, exibida entre 2001 e 2011, vivia uma vida pública impecável, enquanto, nos bastidores, atuava como uma das principais recrutadoras de uma organização criminosa disfarçada de grupo de autodesenvolvimento. O nome da organização era NXIVM. O líder era Keith Raniere. E o que prometia ser um espaço de crescimento pessoal para mulheres bem-sucedidas era, na realidade, uma rede estruturada de controle psicológico, chantagem e escravidão sexual. A função de Allison dentro do NXIVM não era periférica. Ela chefiava uma célula interna chamada DOS, uma estrutura hierárquica onde mulheres eram recrutadas como escravas e obrigadas a entregar material íntimo comprometedor como garantia de silêncio. Essas mulheres eram marcadas a ferro quente com as iniciais de Raniere na região do quadril. Eram obrigadas a obedecer ordens sem questionamento, a manter jejuns extremos e a estar disponíveis sexualmente quando convocadas. Allison recrutava pessoalmente, usando sua fama e carisma como instrumento de sedução e captura. O FBI desmantelou a organização em 2018, após investigação que durou anos. As prisões foram filmadas, os documentos apreendidos e os depoimentos das vítimas construíram um dossiê de horror.
Alison Mack foi presa em abril de 2018 em Nova York e chegou a tentar negociar sua liberdade, oferecendo informações contra Ranieri. Durante o julgamento, chorou diante das vítimas, pediu perdão e admitiu culpa em 2 acusações: extorsão e tráfico de pessoas. O tribunal ouviu e então entregou uma sentença que dividiu a opinião pública. Alison Mack foi condenada a 3 anos de prisão. 3 anos para uma mulher que recrutou, controlou e participou ativamente do processo de desumanização de dezenas de vítimas, que usou sua imagem pública como ferramenta de captação, que aplicou ferro quente em corpos de mulheres que confiaram nela. Juristas especializados em tráfico humano apontaram a sentença como desproporcional à gravidade e à duração dos crimes. Keith Raniere foi condenado a 120 anos. A diferença entre as 2 penas levantou questões sérias sobre como o sistema avalia a cumplicidade feminina em crimes de dominação sexual. Chegando ao 12º lugar, encontramos uma história que o Brasil viveu em 2 atos separados por décadas e que mostra como o sistema pode soltar, reintegrar e ser traído pela própria decisão. Kelly Steven foi cantora e dançarina do programa Clube do Bolinha nos anos 80, uma figura televisiva carismática e popular. Mas em 1996, durante uma discussão no trânsito em Campo Grande, sacou uma arma e atirou contra uma jovem de 18 anos. O tiro foi fatal. A vítima morreu no local. E a estrela da televisão foi condenada a mais de 20 anos de prisão por homicídio doloso. Em 2019, após cumprir a pena, Kelly ganhou a liberdade. O sistema considerou que ela havia se reabilitado. A sociedade estava disposta a acreditar. Mas em março de 2025, a polícia interceptou o veículo que ela conduzia em Mato Grosso do Sul e encontrou 40 quilos de entorpecentes escondidos na carroceria e no tanque de combustível. Kelly alegou necessidade financeira. Foi presa novamente. Aos 60 anos, voltou ao sistema prisional, que havia deixado poucos anos antes. O caso levanta uma questão que o sistema judiciário brasileiro raramente responde com honestidade: como se avalia? Reintegração real antes de abrir a porta? A pena foi cumprida, os formulários foram assinados e a liberdade foi concedida. Mas a reincidência aconteceu de forma rápida e grave o suficiente para sugerir que o processo de reabilitação foi burocrático, não genuíno. 2 vidas destruídas, a da jovem assassinada em 1996 e a da própria Kelly, consumida pelo crime em 2 momentos distintos da vida. O sistema que a soltou em 2019 não errou apenas por confiar. Errou por não estruturar o acompanhamento necessário para que a liberdade fosse sustentável. Se a reincidência acontece tão rapidamente, quem realmente falhou? A pessoa ou o sistema que a devolveu ao mundo sem suporte? O próximo nome desta lista saiu de um país diferente. E o crime que cometeu começou dentro de casa, num piano, num domingo de março. O 11º nome desta relação é o de um jovem que o mundo conhecia pelo rosto angelical e pela carreira promissora. Ryan Grantham, ator canadense com participações em Supernatural e Riverdale, cometeu em março de 2020 um dos crimes mais perturbadores já registrados no meio artístico do Canadá. Com 21 anos, assassinou a própria mãe, Barbara Waite, com um tiro na nuca enquanto ela tocava piano na sala de casa. Depois cobriu o corpo com um lençol, acendeu velas ao redor e gravou vídeos confessando. O crime com uma frieza que chocou os investigadores que assistiram às gravações durante o julgamento. O que veio a seguir revelou uma mente que havia cruzado um limite sem retorno. Ryan carregou o carro com armas, munições e um mapa com rota até a residência do primeiro-ministro Justin Trudeau, com intenção documentada de assassiná-lo. Desistiu no caminho e se entregou à polícia em Vancouver. Em 2022, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 14 anos, o que significa que pode estar livre antes dos 40 anos. A sentença dividiu especialistas. Laudos psiquiátricos documentaram depressão profunda, mas o crime não foi impulso. Foi executado em etapas, registrado em vídeo e seguido de um segundo plano igualmente calculado. Barbara Waite foi assassinada pelo filho enquanto tocava piano numa tarde de domingo. Nenhum laudo devolve isso.
um matricídio seguido de plano de assassinato. Político. E a porta pode abrir em 2036. O próximo caso abandona qualquer ambiguidade psicológica, porque o que você vai ver agora foi motivado por uma coisa só: ganância pura. Quem assume a 10ª posição é um rosto que muitos associam à infância e aos heróis coloridos das telas. Skylar Delion apareceu jovem em episódios da franquia Power Rangers e acreditava que Hollywood lhe devia uma carreira. Quando os convites pararam, ele não buscou outro caminho, buscou outra vítima. Em 2004, junto da esposa Jennifer Henderson e de cúmplices, arquitetou um plano frio e calculado cujo alvo era um casal aposentado do Arizona, Thomas e Jackie Hawks, donos de um iate de luxo avaliado em centenas de milhares de dólares que estavam vendendo. Skylar convenceu o casal a embarcar para um teste de navegação no Oceano Pacífico. No meio do mar, longe de qualquer testemunha, o plano foi executado sem hesitação. O casal foi amarrado, espancado e jogado vivo nas águas profundas. Os corpos de Thomas e Jack jamais foram encontrados. O objetivo era simples: ficar com o barco, vender e desaparecer com o dinheiro. A ganância, porém, deixou rastros documentais que levaram as autoridades diretamente até os responsáveis. Skylar DeLeon foi condenado à pena de morte na Califórnia. Sua esposa Jennifer recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Com o fim das execuções no estado em 2019, Skylar permanece no corredor da morte cumprindo prisão perpétua, tecnicamente vivo, juridicamente esquecido. Thomas e Jack Hawks estão no fundo do Pacífico há mais de 20 anos. Quando a ganância custa 2 vidas inocentes e a pena nunca é executada, quem realmente paga a conta? O próximo nome desta lista é brasileiro. E a história dele mostra como a fama infantil pode se transformar no começo de uma queda silenciosa e inevitável. O 8º lugar pertence a um nome que o cinema mundial conheceu como símbolo bruto e autêntico da periferia carioca. Ivan da Silva Martins, conhecido como Ivanzinho, integrou o elenco do aclamado filme Cidade de Deus, lançado em 2002 e indicado a 4 prêmios Oscar. Na tela, interpretava um dos garotos da quadrilha de Zé Pequeno, um papel que exigia zero distância entre ator e personagem. Porque Ivanzinho era literalmente o que representava, um jovem da favela com talento cru e futuro incerto. Após o sucesso do filme, as oportunidades não vieram na proporção que o talento merecia. Sem suporte, sem agenciamento sólido e cercado pelas mesmas ruas que o revelaram, Ivanzinho desapareceu dos holofotes e reapareceu nas fichas policiais do Rio de Janeiro. Roubo de veículos, assaltos e formação de quadrilha foram os primeiros registros. O mais grave veio depois. Ele foi acusado de participar do assassinato de um sargento da Polícia Militar durante uma emboscada, tornando-se um dos líderes do tráfico local, conhecido pelo apelido de Ivan o Terrível. Desde 2014, Ivanzinho é considerado foragido da justiça. O sistema que deveria tê-lo alcançado ainda o procura. A ficção que o lançou ao mundo acabou sendo o roteiro que ele escolheu viver. Sem câmeras, sem diretor e sem corte final. Quando o sistema falha em proteger o talento da periferia, está também falhando em proteger as futuras vítimas desse abandono. A próxima história desta lista saiu dos Estados Unidos e começa dentro de um set de filmagem de terror. Chegando ao 5º lugar, encontramos um caso onde a linha entre ficção e realidade desapareceu de forma perturbadora. Ashlyn Tucker era uma atriz norte-americana em ascensão quando, em 2016, finalizou as filmagens de From the Dark, um terror psicológico onde interpretava uma mulher que assassinava um homem a sangue frio. O que ninguém sabia é que, meses antes das filmagens, ela havia cometido exatamente o mesmo tipo de crime na vida real. A polícia descobriu tudo quando um vídeo armazenado no celular da atriz veio à tona durante uma investigação paralela. As imagens mostravam Ashlyn atirando no próprio tio, um homem de 63 anos, dentro de sua residência no Oregon. O crime havia sido cometido, ocultado e aparentemente esquecido, até que a tecnologia entregou o que ela pensava ter apagado. Quando presa, alegou legítima defesa, afirmando que o tio a havia ameaçado.
Mas a frieza registrada no vídeo e o silêncio dos meses seguintes contavam uma história diferente. Foi condenada e cumpre pena em um presídio do Oregon. O caso chocou não apenas pelo crime em si, mas pela coincidência perturbadora com o papel que ela interpretou nas telas. Como se a ficção tivesse sido um ensaio que ninguém no set percebeu. Quando a performance e o crime se tornam indistinguíveis. O que isso diz sobre quem estava por trás da câmera o tempo todo? O próximo nome desta lista é brasileiro, e a queda dele começou numa noite de festa e terminou com uma vida inocente destruída numa estrada. Entrando no quarto lugar desta lista está uma história que o Brasil conhece bem, não pelo nome da atriz, mas pelo crime que ela representa. Amy Locane alcançou fama nos anos 90 ao aparecer na série Melrose Place e no filme Cry Baby, ao lado de Johnny Depp. Jovem, talentosa e com o mundo aos pés, Amy não soube lidar com o lado silencioso da fama, a solidão, a pressão e o vazio que os holofotes deixam quando se apagam. Em junho de 2010, após uma comemoração em Nova Jersey, Amy pegou o carro em estado de embriaguez severa. Dirigiu em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra outro carro. No banco do passageiro estava Elaine Seaman, de 60 anos. Ela morreu instantaneamente. O nível de álcool de Amy no momento do acidente era mais de 3 vezes acima do limite legal permitido. O que se seguiu foi uma batalha judicial que durou mais de uma década. Amy foi condenada, recorreu, teve penas revistas e ampliadas sucessivamente. Em 2020, após anos de recursos, foi finalmente sentenciada a 8 anos de prisão. Cumpriu parte da pena e foi solta. Elaine Seaman continua morta. A família que ficou sem ela nunca teve recursos para recorrer do luto. Quando o sistema leva 10 anos para definir uma pena, enquanto a família da vítima já enterrou e seguiu em frente sozinha, quem a justiça está realmente servindo? Os próximos 3 casos são os mais perturbadores desta lista. E o primeiro deles aconteceu dentro de um apartamento com uma espada na parede. Chegando ao terceiro lugar, encontramos um nome que o Brasil conheceu como símbolo de superação e talento periférico. Darlan Cunha, o laranjinha de Cidade de Deus e Cidade dos Homens, conquistou o público com carisma genuíno e uma autenticidade que nenhuma escola de teatro ensina. Era o menino da favela que virou ator, que inspirava jovens a sonhar com algo além das ruas. Mas o sucesso esfriou e a realidade bateu à porta com força. Em 2013, o nome de Darlan voltou aos noticiários por uma acusação de agressão e cárcere privado contra a namorada, que na época era menor de idade. O processo foi encerrado após a vítima alterar sua versão, mas o dano à imagem foi irreversível. Em 2018, um mandado em aberto relacionado ao mesmo caso resultou em nova prisão. Darlan passou dias em um presídio do Rio de Janeiro antes de ser liberado com tornozeleira eletrônica. Em entrevistas posteriores, o ator confessou ter crescido cercado pelo crime e ter lutado a vida inteira para não seguir o mesmo caminho. "Meu pai era bandido, meus tios também e eu quase fui mais um", declarou com a voz embargada. O público se dividiu entre a compreensão pelo ambiente que o moldou e a indignação pelo que ele escolheu fazer. O ambiente explica, mas até que ponto também justifica. O próximo caso sai do Brasil e chega a Hollywood, onde uma atriz da Marvel transformou um surto em tragédia irreversível. O segundo lugar desta lista pertence a uma história que chocou Hollywood e levantou questões que o sistema jurídico ainda não sabe responder. Molly Fitzgerald apareceu em 2011 no filme Capitão América: O Primeiro Vingador, com uma participação pequena, mas suficiente para alimentar o sonho de uma carreira maior. Esse sonho nunca se realizou, e o que veio no lugar dele foi um colapso silencioso, progressivo e devastador. Em dezembro de 2019, a polícia de Olathe, no Kansas, foi chamada a uma residência suspeita. Dentro da casa, encontraram o corpo de Patricia Fitzgerald, de 68 anos, mãe de Molly, morta a facadas. A própria atriz estava no local, coberta de sangue, alegando legítima defesa. Disse que a mãe havia avançado com uma faca, mas os ferimentos defensivos nas mãos da vítima indicavam o oposto.
Patrícia tentava se proteger, não atacar. Vizinhos relataram que Molly vinha se isolando há meses, obcecada por teorias religiosas e paranoias crescentes. Laudos médicos atestaram distúrbios mentais graves. Antes do julgamento, foi encaminhada para tratamento psiquiátrico obrigatório, onde permanece até hoje, tecnicamente sem condenação formal, protegida pelo diagnóstico que o sistema reconheceu como determinante. Quando a doença mental absorve a responsabilidade criminal, quem responde pela vida da vítima? O número 1 desta lista não deixa espaço para ambiguidade, porque o crime foi cometido com as próprias mãos, dentro de casa, contra quem dividia o mesmo teto. O primeiro lugar desta lista pertence a um homem que milhões de crianças admiraram como símbolo de coragem, honra e justiça. Ricardo Medina Jr., o Ranger vermelho da série Power Rangers Wild Force, exibida em 2002, carregava uma imagem construída sobre valores que ele destruiu numa única noite de janeiro de 2015. Ricardo morava em Los Angeles com o colega de quarto, Josh Sutter. Os dois discutiam com frequência. Naquela noite, uma briga banal sobre o uso do apartamento e a presença da namorada de Ricardo saiu do controle. No auge da fúria, ele pegou uma espada samurai que usava como decoração e desferiu golpes fatais contra Josh. Depois ligou para a emergência e alegou legítima defesa. Mas os ferimentos no corpo da vítima documentavam um ataque, não uma defesa. Preso em 2015 e julgado em 2017, Ricardo foi condenado a apenas 6 anos de prisão por homicídio voluntário. 6 anos pela vida de um homem assassinado dentro de casa com uma espada. Com as remissões previstas em lei, cumpriu a pena e está livre. O herói das telas que matou o próprio amigo voltou ao mundo, enquanto Josh Sutter permanece onde Ricardo o deixou. 6 anos pela vida de um homem. O sistema chamou isso de justiça. Você chamaria do quê? 15 nomes. 15 crimes. 15 sentenças que falharam quem mais precisava de proteção. O que você viu hoje não foi uma lista de monstros distantes. Foi um espelho. Um espelho que mostra o que acontece quando o sistema decide que o nome do criminoso vale mais do que a vida da vítima. Quando 1 ano e 7 meses basta para crimes contra crianças. Quando 6 anos pagam a vida de um homem assassinado com uma espada. Quando 3 anos encerram o capítulo de quem liderou uma rede de escravidão sexual. A fama não criou esses crimes, mas em muitos desses casos, ela ajudou a reduzir as penas. As vítimas não tiveram advogados caros. Não tiveram assessores de imprensa. Não tiveram fãs enviando cartas ao tribunal. Tiveram apenas a justiça. E, em muitos casos, a justiça não foi suficiente. Deixa o seu like, inscreve-se no canal Vidas por Trás da Fama, ativa o sino das notificações e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E mais importante, diz qual dessas sentenças mais te revoltou e que pena você aplicaria se fosse o juiz. Porque aqui no Vidas por Trás da Fama, a vítima nunca é esquecida. Até o próximo vídeo.